Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações. Vamos dar início à nossa reunião de estudo e assistência espiritual dessa noite. Antes da nossa prece inicial, o jovem Pedro Henrique fará a leitura da página. Livro Pai Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. Algo mais. Um crente sincero na bondade do céu, desejando aprender como colaborar na construção do reino de Deus, pediu certo dia ao Senhor a graça de compreender os propósitos divinos e saiu para campo. De início, encontrou-se com o vento que cantava, e o vento lhe disse: Deus mandou que eu ajudasse as sementeiras e varresse os caminhos, mas eu gosto também de cantar, embalando os doentes e as criancinhas. Em seguida, o devoto surpreendeu uma flor que inundava o ar de perfume, e a flor lhe contou: Minha missão é preparar o futuro. Entretanto, produzo também um aroma que perfuma até mesmo os lugares mais impuros. Logo após, o homem estacou ao pé de grande árvore que protegia um poço d'água cheio de rãs, e a árvore falou: Confio-me, o Senhor, a tarefa de auxiliar o homem. Contudo, creio que devam parar igualmente as fontes, os pássaros e os animais. O visitante fixou os feios batráquios e fez um gesto de repulsa, mas a árvore continuou: Estas rãs são boas amigas. Hoje posso ajudá-las, mas depois serei ajudada por elas, na defesa de minhas próprias raízes contra os vermes da destruição e da morte. O devoto compreendeu o ensinamento e seguiu adiante, atingindo uma grande cerâmica. Acariciou o barro que estava sobre a mesa e o barro lhe disse: Meu trabalho é o de garantir o solo firme, mas obedeço ao olheiro e procuro ajudar na resistência do homem, dando forma aos tijolos, telhas e vasos. Então o devoto regressou ao lar e compreendeu que para servir na edificação do reino de Deus é preciso ajudar os outros, sempre mais, e realizar cada dia algo mais do que seja justo fazer. Agradecemos ao Pedro Henrique pela leitura da página. Vamos agora unir os nossos pensamentos e elevar até Deus, nosso Pai, e a Jesus, Mestre amado, e dizer assim: Deus, Pai de amor, bondade e misericórdia, Jesus, Mestre amado, estamos aqui reunidos em Seu nome. Queremos agradecer por esses momentos, por essa oportunidade e pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, por tudo. Mas, Senhor, queremos te rogar pelos nossos irmãos mais necessitados do que nós, aqueles que estão enfermos do corpo e da alma, aos nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem um teto, sem alimentos. Rogamos, Senhor, pelos que clamam por Ti, aflitos, desesperados e desesperançados. Abençoe a cada um deles. Te pedimos pelos que retornaram à pátria espiritual, que eles possam ser amparados e socorridos, e os seus familiares e amigos que aqui ficaram com a dor da saudade possam ser confortados e consolados por Ti, Senhor. Mestre amado, abençoe a cada um de nós, irmãos, amigos, familiares do Centro Espírita Isaac Lima, a todos que estão sintonizados, encarnados e desencarnados. E assim, Senhor, em Seu nome, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por iniciada a nossa reunião de estudo e assistência espiritual dessa noite. Graças a Deus que assim seja. O estudo da noite de hoje tem como tema Servir com Fé. A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 13. E quem fará as reflexões da noite será a nossa querida irmã Valéria Alves. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de Deus possa estar em nosso ambiente, mas principalmente que ela possa estar
em nossos corações, clareando os nossos pensamentos, acerenando os nossos pensamentos, para que a gente possa absorver o ensinamento da noite de hoje. E como já foi falado, o nosso tema é servir com fé. E ele está em nossa referência, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 13, que tem como título A Fé e a Caridade. Então, explicando o nosso tema, nós vamos falar sobre a ação da caridade, que é o ato de servir, proporcionando ao outro aquilo de que necessita, assim como gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, né? Dar ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber, principalmente nos momentos de dificuldade, né? Eu gostaria também de pedir licença para que a gente possa acrescentar mais uma palavrinha ao nosso tema da noite de hoje. Eu gostaria de colocar a palavra razão junto à palavra fé, né? Então, o nosso tema ficaria a fé, a razão e a caridade. Até porque nós estamos falando da fé à luz da doutrina espírita, que nos convida à construção da fé raciocinada, isso é, a fé iluminada pelo crivo da razão e vice-versa. Porque só a razão, e a gente sabe disso até mesmo pela condução da nossa história, né? Somente a razão não nos traz a compreensão clara sobre a vida, e somente a fé, se ela for cega, se ela for conduzida pela cegueira, também não resolve, não soluciona as vicissitudes da vida. Então, como temos por base, como estamos aqui falando em nome da doutrina espírita, eu peço a permissão para acrescentar mais esse sentimento, né, que é a razão. São dois sentimentos, a fé e a razão. Um caminhando com o outro, um iluminando o outro, para que a gente possa caminhar com segurança, como a gente já falou, né? Nós vamos encontrar na nossa própria história, né, se consultarmos os nossos livros de história, vamos encontrar uma caminhada bastante trágica, né, nesses dois sentidos. A partir do século V da nossa história, né, o início da Idade Média, nós vamos encontrar a ação do próprio cristianismo, que se torna uma religião constituída e vai fazer uma trajetória de tragédias, né, trazido a nós pela própria espiritualidade. Esse período é tido como a Idade das Trevas, né? Porque por causa da dominação religiosa, por causa da dominação da fé cega, né? Que proporciona ao ignorante o processo de dominação. E aí nós vamos ver uma construção bastante dolorosa no nosso processo de evolução, a Igreja se impondo em nossa sociedade, em todos os setores da nossa sociedade, depois da derrota do Império Romano, o catolicismo vai se espalhar pela Europa Ocidental, levando uma história de tragédia por onde passa, né? Levada, conduzida pela fé, sem o crivo da razão, sem a luz da razão para conduzir. E aí a gente vê a imposição
do seu sistema, da sua crença imposta em todos os setores da sociedade, no campo cultural, no campo social, político e até mesmo na arte, né, na literatura, e é uma história de tragédia, né, que ficou conhecida pelo nome de Idade das Trevas. E quando a gente chega no século XVI, né, com as conquistas da ciência, pela perda de poder da Igreja Católica ocasionada pela Reforma Protestante e pela própria descoberta das ciências, né, que vai desmistificar aquilo que era o motivo de dominação pelo medo, né, pelo desconhecimento. A ciência começa a avançar e aí nós vamos de um extremo ao outro, da fé cega, da fé construída em cima da ignorância, sem o crivo da razão, nós vamos direto à razão, sem o crivo da fé, né? Sem o crivo do sentimento de religiosidade. E aí também construímos uma história de tragédia que a gente vê os resultados hoje, nos dias de hoje, a gente consegue perceber nitidamente os resultados dessa nossa ação, né? Quando nós vemos o uso equivocado das possibilidades que conseguimos construir através da ciência, sendo utilizado também num processo de dominação, não é? De dominação econômica, onde aquele que é diferente não tem os mesmos direitos que eu tenho. A gente vê o egoísmo exaltado a ponto de, no mesmo ambiente onde a gente vê o desperdício das possibilidades que a gente teria de proporcionar ao outro uma qualidade de vida melhor, a gente também encontra o indivíduo que morre de fome na sarjeta. Então, esses dois sentimentos separados, a fé e a razão, ele não nos proporcionaram uma experiência positiva, né? Muito pelo contrário, um processo de evolução extremamente doloroso até aqui e que continua refletindo em nós todos os dias, né? Vivemos num mundo profundamente egoísta, onde a vida não tem nenhum valor, onde o preconceito é extremamente exacerbado, e eu não consigo ainda compreender que somos todos frutos de um amor imenso de Deus por nós, né? Então todos temos o mesmo direito de felicidade, todos temos o mesmo direito ao conforto proporcionado pelo uso da ciência e também a esperança renovada pelo uso da fé raciocinada, e nos deixamos conduzir pelo egoísmo numa sociedade que hoje, quando paramos e olhamos em volta, né, a não ser pela visão que o Espiritismo nos traz, nós não conseguimos manter acesa em nós a esperança, né? E isso causa uma imensa tragédia no nosso mundo quando a gente vê o suicídio tomar a feição de uma pandemia no mundo, né? A cada 4 segundos uma pessoa se suicida em nosso planeta. Uma pessoa tira a própria vida, levada pelo desespero, pela loucura, pelo desânimo, pelas doenças psicológicas ocasionadas pelas dificuldades impostas pela vida,
porque não soubemos conduzir os nossos sentimentos durante o nosso processo de evolução. Mas aí, no mesmo período em que deixamos de nos conduzir pela fé cega e optamos pela razão também escurecida pelo egoísmo, surgiu para nós o Espiritismo, esse que é o Consolador prometido. E aí, falando sobre esse tema, nós vamos encontrar no livro O Consolador, na questão 200, quando Emmanuel fala para nós assim, na questão 199, a questão é: poderá a razão dispensar a fé? E Emmanuel responde: a razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. Em verdade, da separação de ambas nas estradas da vida é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para assenhorear-se de todas as conquistas do mundo. Falastes demasiadamente da razão e permaneceis na guerra da destruição, onde só perambulam miseráveis vencidos. Revelastes as mais elevadas demonstrações de inteligência, mas mobilizais todo o conhecimento para o morticínio sem piedade. Pregastes a paz, fabricando os canhões homicidas. Pretendestes haver solucionado os problemas sociais, intensificando a construção das cadeias e dos prostíbulos. Esse progresso é o da razão sem a fé, onde os homens se perdem em luta inglória e sem fim. Hoje, já iluminados pelos ensinamentos do Cristo através da doutrina espírita, que nos fala sobre a nossa condição de espíritos imortais, sobre a nossa condição de filhos de Deus. Todos nós, todos que estamos aqui, somos criaturas divinas, somos herdeiros das virtudes divinas. Nós conseguimos, unindo esses dois sentimentos, que é a fé e a razão, uma iluminando a outra e, consequentemente, iluminando o caminho a ser percorrido, nós vamos chegar à conclusão de que a fé, aliada à razão, ela representa o esforço da alma, por se harmonizar com as leis divinas. O esforço por desenvolver em nós as potencialidades divinas, que são a caridade, a humildade, o perdão, que vão nos libertando a razão do jugo do egoísmo e da vaidade, nos proporcionando olhar adiante, olhar em torno, ter um olhar de compaixão e de caridade para aquele que caminha conosco, reconhecendo nele um irmão de caminhada, E é só assim, nos habilitando a desenvolver em nós todas essas potencialidades que Deus nos concede em forma de germe, nós estaremos aptos a trilhar o caminho da vida, cumprindo com os objetivos para que fomos criados, compreendendo que a lei da caridade é o sentimento do qual devemos nos revestir para alcançar os objetivos para o qual nós fomos criados. E Paulo de Tarso compreendeu de tal forma essa necessidade da caridade para a nossa felicidade e para a felicidade daquele que caminha conosco, que afirma, faz uma afirmação na sua primeira epístola aos Coríntios, que está inserido em um livro, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15,
No item 7, ele diz assim: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Então, é um complemento, é um entendimento amplo da necessidade que a gente tem de amar uns aos outros, né? Essa é a lei. Esse, na verdade, é o resumo das leis divinas que Jesus nos proporcionou quando esteve entre nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Né? E aí, quando tentado pelo doutor da lei em Jerusalém, quando chega para a festa da Páscoa, e logo em seguida é o momento da sua prisão e crucificação, o doutor da lei pergunta para ele, né, o que precisava ser feito para que ele ganhasse o reino dos céus. Jesus questiona ele o que está escrito na lei. Porque, sendo ele doutor da lei, era isso o objeto de estudo dele, né? Então, Jesus devolve a pergunta, dizendo a ele o que está escrito na lei, e acrescenta como a lei, né? Jesus pergunta para ele, como que você interpreta essa lei? E aí ele responde que a lei dizia que deveríamos amar o próximo como a nós mesmos, fazer a ele tudo o que desejamos que ele nos faça. E aí Jesus diz para ele, disseste bem, essa é a lei, faze isso e viverás, né? E ele, tentando parecer justo, ainda questiona Jesus quem era o próximo dele, né? E Jesus, num momento lindíssimo, assim, numa inspiração profunda, fala para ele sobre a parábola do bom samaritano. E hoje, com a compreensão que nós já adquirimos, né, dos ensinamentos do Cristo, através da doutrina espírita, através do desenvolvimento da inteligência, e nos utilizando dessa fé raciocinada, né, que já adquirimos um pouquinho, nós conseguimos encontrar nessa parábola lições assim valiosíssimas para a nossa vida, exemplos valiosíssimos dos quais deveríamos nos utilizar nesse nosso processo de renovação, né, de descoberta de nós mesmos como filho de Deus que somos, e nos ensina a servir com fé, como é a proposta do nosso estudo. Eu não vou ler a parábola, porque já estamos com o nosso tempo curtinho, mas eu vou falar de algumas coisas que me chamam bastante atenção. Primeiro, que Jesus ele não identifica na parábola aquele que é o necessitado, aquele que precisa do socorro urgente. Ele não faz uma identificação dessa personagem. Ele só diz que é aquele que está caído na estrada, que foi assaltado e precisa de socorro, né? Ele não faz uma identificação dele, como a querer nos dizer que a caridade ela deve ser irrestrita, ela deve se estender a todos que precisam de ajuda, sem nome, sem posição social, sem posição política, sem nada que o identifique para nós e que faça com que a gente tenha ou não vontade de socorrer. Né? Ele simplesmente precisa de socorro e nós somos aqueles que podemos socorrê-lo. Então ele faz uma dissertação sobre várias pessoas que passaram por aquele companheiro e não o socorreram. E aí ele fala do samaritano. Ele fala do samaritano nessa parábola, ele coloca o samaritano nessa parábola falando para um doutor da lei que era judeu. Samaritanos e judeus nessa época se odiavam, né? Filhos da mesma nação,
professando a mesma fé, por uma dissidência na interpretação das leis, eles se separaram e se odiavam profundamente. E Jesus, contando a parábola para esse que era judeu, era um doutor da lei judeu, ele coloca na parábola aquele que socorreu, né, depois de ter passado o sacerdote judeu, depois de ter passado o levita, né? Quem socorre, quem para socorrer aquele necessitado é aquele que é considerado um inimigo mortal por aquele homem que estava diante dele. Então, mostrando para nós que não importa quem ele é, não importa o que ele faça, se o outro precisa de ajuda, eu devo estender a minha mão antes de qualquer coisa. Eu preciso estender a minha mão para ele, preciso cumprir com aquilo que é a minha destinação de ser um homem perfeito, cumpridor das leis divinas, cumpridor dos meus deveres diante da vida, diante das leis que regem a minha vida, diante dos objetivos pelos quais a minha vida foi criada, né? Então, é bastante interessante essa parábola. Se a gente tiver, assim, a oportunidade que a gente leia com esse crivo da razão e da fé, tá bom? Nós vamos encerrar o nosso estudo dessa noite, já que estamos falando de servir, né, da possibilidade da caridade, e nós citamos Paulo de Tarso. Eu vou terminar a nossa reflexão dessa noite com um finalzinho desse texto contido na primeira epístola aos Coríntios. E Paulo fala assim: a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, desculpa. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Que possamos refletir sobre essa possibilidade, né? Essa possibilidade de servirmos às leis, beneficiando a nós mesmos, né? Galgando o caminho que nos leva direto à felicidade que tanto desejamos, né? Pela qual vimos lutando há tantos séculos, há tantos milênios. E nesse momento doloroso que possamos ser nós, esclarecidos pela fé iluminada pela razão, e a razão iluminada pelo sentimento da religiosidade, possa ser o nosso alicerce, a base da nossa caminhada, né? Desse caminho que vai nos levar ao objetivo da nossa vida. Que a paz de Jesus possa ficar em nossos corações, nos ajudando a refletir e, principalmente, nos ajudando a colocar em prática, nos momentos devidos, aquilo que pudermos aprender. Boa noite a todos. Agradecemos a nossa irmã Valéria Alves pelas reflexões que ela nos trouxe. Agradecemos, Senhor Jesus, por esses momentos que passamos aqui, pelo amparo recebido. Que possamos, Senhor, dos esclarecimentos que recebemos aqui hoje, colocar em prática todos os dias de nossas vidas. Meus irmãos, vamos agora passar para a assistência espiritual à distância. Que possamos sintonizar com os amigos espirituais, com os benfeitores, através do Mestre amado Jesus e o nosso mentor da nossa casa, Isaac Lima, ouvindo a música até o final. Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja.
Amém.